Meus nobres cartoleiros, meus amigos de Super Dicas, aqui estamos nós para poder fazer um mitadas e micadas dessa sétima rodada do Cartola FC, que acabou de passar aí, e trazendo muitas alegrias para o nosso Super Toro. Nós conseguimos nessa rodada finalmente algumas coisas aí que a gente estava lutando demais para poder conseguir. Foi a melhor rodada do Super Toro, né, nesse Cartola FC 2020. Então a gente está vindo aqui, né, já viemos nas horas ruins, então vamos aqui numa hora boa também comentar um pouco aí sobre o que foi essa rodada, né? O nosso time fez 91,98 pontos, é a primeira rodada que a gente fica acima dos 90 pontos e a primeira rodada que a gente acerta o capitão. Aleluia, acertamos o bendito do capitão. A nossa valorização foi de 6,66 cartoletas. Temos agora nos cofres 156,58 cartoletas. No campeonato Super Toro tem 455,21 pontos, que dá uma média de 65,03. É mais uma rodada que a gente sobe 5 pontos na média do campeonato, né? Vocês lembram? A gente tinha 55, fomos para 60 e agora 65 de média. E vamos continuar aí, né? Nesse up, nesse jump, até chegar nos sonhados 80 pontos de média. Felizmente aí, se as coisas continuarem nesse caminho, né, que a gente está trilhando, a gente passar a acertar mais vezes aí o capitão, né? A gente vai conseguir chegar lá. Então essa foi uma rodada que o nosso time conseguiu escapar, conseguiu não ser tão prejudicado por algumas zicas, né, que a gente teve. Por exemplo, quem errou goleiro nessa rodada foi muito mal com o goleiro, né, porque o João Paulo foi muito escalado, tirou menos 4. Vanderlei foi muito escalado, também tirou menos 4. Entre outros goleiros aí que nós tivemos, né? O caso do Gatito Fernandes, que foi o nosso acerto, né? O Gatito fez 9 pontos, né? Teve o SG e fez uma defesa difícil, né? Por incrível que pareça, nessas 7 rodadas, esse é o 6º SG que a gente pega com goleiro. E o Gatito, desses 6 goleiros que tiveram SG, é o 3º que consegue fazer pelo menos uma defesa difícil, né? Os outros casos foram do Vanderlei na primeira rodada e também do Fernando Praz, né, naquele jogo contra o Bahia que acabou estourando, fez 16 e pouco, né? E uma curiosidade, o Gatito não errou nenhum passe. Impressionante, nenhum passe incompleto aí pro Gatito Fernandes, né? E agora, com essa nota aí bacana que ele fez, acabou sendo assim, eu acho que o principal aspecto, né, na rodada para o nosso time ter ido bem. O outro aspecto foi aí nas laterais, no restante da defesa, né? Porque muita gente fechou com o Santos, Grêmio, Fluminense. Nenhum deles teve o SG, né? Nós tivemos o Felipe Jonathan, o Cânimo, o Pedro Jeromel, que nos atrapalharam demais. Só que acertamos o Guilherme Arana, né? O Arana aí, o Galo, acabou tendo o SG contra o São Paulo e o que a gente esperava era mais a pontuação dele, né? Nem necessariamente o SG. Acabou vindo e isso aí que propiciou com que o Arana tirasse uma boa nota, né? Eu assisti o jogo depois que acabou o do Grêmio, né? E deu para ver o São Paulo atacando muito pelo lado do Mariano, né? E o Mariano acabou tirando a nota ainda maior do que a do Arana, foi muito mais exigido, né? E o Arana tava já cansado também. Tava demorando para fazer a recomposição, já não conseguia mais acompanhar os ataques, né? E ele até acabou não terminando a partida em campo, né? Foi substituído. Felizmente ele estava com 6,9, sofreu uma falta e saiu, né? Aí a nota dele ficou até boa, 7,4, né? Do meio para frente, nós fomos com a dupla. Do meio para frente, nós tivemos 3 jogadores do Fluminense, né? E o que aconteceu? O jogo do Fluminense praticamente só teve um tempo, né? Que aí o Hudson foi expulso e o Fluminense sentiu o baque, né, de uma maneira assim surpreendente. É raro a gente ver um time cair tanto assim de rendimento por conta de um jogador expulso, né? Praticamente parou de jogar. É como se o Fluminense tivesse ficado com 3 a menos, né?
e aí o Atlético Goianiense buscou empate, o Fluminense não conseguiu fazer mais nada no segundo tempo. Então o Nenê, o Michel Araújo e o Evanilson até estavam construindo uma nota boa, né? Todos ficarem acima dos 10 pontos, mas pararam no meio do caminho. Pelo menos assim, também não zicaram, não foram notas horrorosas, mas ficaram devendo, né? E com isso a gente teve algumas outras coisas aí na rodada que poderia ter ajudado mais a gente. Pelo menos quanto a meio campo era difícil de adivinhar, né, galera? Porque, por exemplo, o Everton Ribeiro não vinha fazendo nada e fez gol. O Jair, do Atlético Mineiro, foi uma grata surpresa, né? No Internacional, o Thiago Galhardo foi banco, mas mais uma vez o bichinho entrou e fez gol, né? É impressionante como o Thiago Galhardo faz gol todo jogo, né? Para quem arriscou, acabou pegando aí a mitada de um jogador que com certeza tá fazendo a diferença, né? Porque dos meias, o único que foi assim, bem mesmo, né? Que a gente poderia ter escalado e felizmente está no nosso time, foi o Arrascaeta. É mais uma rodada que ele imita, sem ele ser unanimidade, né? Contra o Coritiba, que ele fez 18 pontos, a gente escalou ele, pouca gente tinha. Agora também nesse Flamengo e Bahia, a minoria foi com a Arrascaeta. Eu vejo assim, a gente pode estar errando coisa demais, cara, mas tem coisa que a gente não erra não, viu? O Arrascaeta continua sendo um monstro, continua sendo um mito, e eu acho que os cartoleiros tinham que dar maior valorização a ele do que tem dado. E nós tivemos ele contra o Botafogo também, inclusive como nosso capitão, mas ali infelizmente o técnico do Flamengo caçoou com todo mundo e ele nem jogou, né? Então a Arrascaeta fez toda a diferença. No ataque, como a gente estava falando, né, do Evanilson, nós erramos o Diego Souza, né? Acabou aí o Brasil inteiro errando. E o PP, que era dúvida, né? Entrou no segundo tempo, acabou fazendo gol, então tirou 11 pontos. Para quem arriscou, por exemplo, que o PP fosse até mesmo ser titular, né? Ou ia tirar nota mal do que o Diego Souza, acabou escapando dessa zicada, né? Não posso deixar de citar também o Pedro. Esse foi o caso aí de um jogador que estava baratinho e que acabou dando uma estourada boa também, né? De mais de 20 pontos. Então ele no nosso time seria muito bem-vindo. E eu até tinha falado, né? Eu não gosto de escalar Diego Souza, mas da outra vez que ele era unânime e eu não escalei, ele fez gol, né? Foi justamente contra o meu Fluminense. Mas não é nada de clubismo, né? Muitas vezes eu escalo jogador contra o Fluminense aqui. Nós tratamos o Cartola de maneira séria, né? Isenta. E naquele dia o Diego Souza fez gol, hoje já não fez. E, por exemplo, o Pedro, que seria uma aposta aí um pouco fora da curva, teria dado pra gente aí uma pontuação ainda mais astronômica, né? E por fim, o nosso capitão, que acabou sendo o capitão do Brasil, o Marinho, golaço de falta, né? Ele tá sendo um diferencial no time do Santos, né? Mesmo nas vezes que o Santos não tem grandes desempenhos, o Marinho, com a sua regularidade assustadora, consegue tirar boas notas e ajudar bastante os cartoleiros, né? Aí o nosso técnico foi o Daí Helma, do Fluminense, que não teve o SG, e a nossa nota acabou sendo aí os 91,98 pontos. Agradecemos muito, né, a esses jogadores que a gente teve, que deram um upgrade aí danado na nota, né? E a gente vai continuar nesse objetivo, galera. Continuar pontuando, tentando subir nossa média, e ao mesmo tempo ainda precisamos arrecadar algumas cartoletas, viu? Por exemplo, eu ainda não escalei meu time, mas eu já vejo muitos amigos dizendo que a rodada tá muito cara, porque os jogadores que são boas, né? Todos eles são caros, né? Já é uma rodada que é recomendado escalar Marinho, Saravia, Galhardo, Arrascaeta, né? Então tá bem cara, né? Essa rodada número 8. Inclusive, para poder fechar nosso vídeo, eu só vou fazer um teste aqui. Enquanto eu vou falando com vocês, eu estou escalando aqui os jogadores, viu? Eu estou colocando mais uma vez todos os jogadores mais caros na nossa escalação para poder ver até onde a gente consegue chegar. Quer ver? Já estou chegando aqui no ataque. Olha lá, mais uma vez, por 8 centavos, né? Sobraram 8 centavos nos cofres, né?
para a gente poder escalar todos os jogadores mais caros do Cartola, fica faltando 2 atacantes e o técnico, né? Os jogadores realmente estão com preços muito altos, né? Assim, na atual realidade que a gente está, ainda começando o campeonato, né? Felizmente, a gente acaba não escalando todos os jogadores mais caros, porque, por exemplo, o Rodriguinho dificilmente ele vai ser boa em alguma rodada, né? Temos na zaga dupla ali Leandro Castan e Gustavo Gomes, né? Os mais caros. Mas também eu acho, pelo menos o Leandro Castan, difícil, né? Da gente confiar nele em alguma rodada. Então, 2 jogadores caros que a gente tira, né? A gente já consegue equilibrar as demais posições e fechar uma escalação. Mas a gente vê que ainda continuamos, né, na dependência aí de prosseguir com a arrecadação de cartoletas, porque esse é mais um ano de Cartola, que só depois que a gente tiver lá para 180 cartoletas, que a gente vai poder dizer chega, daqui para frente a gente só joga por pontuação. Então é isso, galera, fomos bem, felizmente, vamos aí na luta, continuar tentando novas mitadas. Aquele abraço! E bora mitar!